Olá pessoal, eu sou o Will, você está no meu canal falando sobre a Bíblia. Eu quero deixar aqui uma passagem rápida para a gente, nossa meditação, que se encontra em Tiago capítulo 2, versículos 17 e 18, que nos diz assim: Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: Você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Desde quando a reforma protestante começou, que Martinho Lutero leu em Romanos, lá que o justo viverá da fé, que ele se desvinculou da, da Igreja Católica, sempre é muito falado isso, que você é salvo pela sua fé. Só até Martinho Lutero, quando leu essa epístola de Tiago, ele refutou um pouco e falou assim que essa epístola era como palha, era para ser queimada, porque ele não concordava, ele não entendia. Mas hoje a gente vê que, passando o tempo, a gente entende que sim, que a nossa fé, ela é a salvação vem por ela. Só que algo interessante é que as obras, elas acontecem pela fé. Aqui Tiago ele cita no capítulo 17, no versículo 17, que a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Então, a fé, como diz em Hebreus, é o firme fundamento daquilo que não se vê e daquilo que se espera. Então, se eu creio em Cristo, a minha fé, ela é uma fé viva. E através dessa fé que eu creio, ela me impulsiona a fazer algo ao reino. Ela me impulsiona a viver. Ela me impulsiona a seguir. É por essa fé. Então, a fé sem obras, ela é morta. Não adianta eu dizer que eu creio, que eu acredito, mas só que eu não faço absolutamente nada. Porque se eu creio e eu acredito e eu tenho fé, isso me move a fazer algo. Isso me move. Isso me move a querer fazer algo para o Senhor. Um exemplo legal é que a fé é que o firme fundamento daquilo que eu acredito. Eu não vi Deus, eu acredito em Deus. Eu acredito na Sua palavra. E eu tenho fé nisso. Então, por eu acreditar nisso, eu tenho a certeza daquilo que Ele traz ao meu coração, daquilo que Ele fala para mim através da Sua palavra, é certeza de que é certo, que é uma obra boa, que é uma obra duradoura, que é uma obra que vivifica, que é uma obra única, que é uma obra de Deus mesmo. Né? Tem um mandamento que fala, amarás o teu Deus como amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o teu entendimento. Se eu tenho fé nisso, eu amo, é uma obra prática que eu já estou fazendo. Ou algo mais além, pode ser tipo uma obra física, algo para me fazer. Se eu digo que eu amo, eu demonstro não somente falando, mas fazendo, praticando, exercendo, e eu faço pela minha fé, porque eu creio que o Senhor deixou isso para me fazer e é uma obra e eu faço por Ele, porque Ele quis que eu fizesse, porque Ele me colocou, porque eu acredito na palavra dele que me impulsiona a fazer esta obra, que me impulsiona a ter fé nisso, me impulsiona de acreditar e falar assim, olha, eu preciso amar o meu próximo. Por que eu preciso amar? Porque eu tenho fé na palavra que o Senhor me disse e eu preciso pegar essa fé e fazer em ação. Amar o próximo como a ti mesmo, não cobiçar as coisas do próximo, ajudar os necessitados, ajudar as viúvas. Então, a fé cristã, ela é, ela é realmente fé acompanhada de obras. Lá em Atos vai dizer que os discípulos eles foram chamados de cristãos quando eles viram eles fazendo as mesmas obras que de Cristo. Então pensa, eles eram cristãos, eles acreditavam, eles pregavam, mas só que eles foram dado o entendimento, dado o testemunho de que eles eram cristãos quando viram eles fazendo as mesmas obras que Cristo fazia. Então a fé é algo maravilhoso. E a fé cristã, ela para não ser uma fé morta, ela tem que ser essa fé vestidas por obras. As obras elas acompanham, elas precisam acompanhar. É necessário acompanhar, é necessário seguir isso. Então, uma fé cristã sem obras é uma fé morta. E agora eu tiro por mim ou para todas as pessoas que estão me vendo, ou algum irmão que você conhece, irmã ou irmã que você conhece, da sua família, da sua igreja, não importa de quem você, da onde você seja. Mas pensa,
Quantas pessoas que falam de boca que tem fé, mas na hora de fazer a prática, não tem obras. Ou até mesmo dão um mau testemunho. Tem fé. Ter fé por falar é fácil. Mas e a fé por fazer? Fazer porque eu acredito naquilo que Cristo ele falou para mim. Porque eu acredito nos mandamentos, como ele diz para mim. E a fé vivificadora, salvadora, ela é uma fé de falar, mas só que ela é uma fé que ela demonstra ação. Pensa, quantas pessoas, ou até mesmo eu e você, estamos com a fé morta em nossas casas? Ou nas nossas igrejas, ou na nossa família, ou no nosso trabalho. Nós temos fé para falar, mas só que as obras não estão acompanhando. E Tiago cita aqui que é uma fé morta. E no versículo 18 desse capítulo 2, ele diz assim: mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Ele falando, você tem fé? Mostra. Tem fé sem obras? Como assim? Agora eu vou mostrar para você a minha fé pelas minhas obras, naquilo qual eu acredito, que eu exerço, que eu faço, que eu estou fazendo, mas não por mérito meu, mas eu estou fazendo por uma fé, por aquilo que eu acredito, sem ver, por aquilo que eu acredito, por aquilo que eu recebi do Senhor. Mostra-me a sua fé sem obras, que eu lhe mostrarei a minha fé, as minhas obras pela minha fé. Ou a minha fé pelas minhas obras. O importante é que a fé e obra, ela é vinculada, ela é andada junto. Um testifica com a boca e a outra dá testemunho. Tanto que pode ser uma obra, a gente está falando aqui não somente de obra ao reino, mas testemunho. O seu testemunho é uma obra a qual Cristo faz. O testemunho do cristão, ele é uma obra. Ele vem sendo encarregado. Aí a gente pega e fala assim, às vezes, olha, tantas pessoas que se dizem cristãos e estão na igreja, mas quando chega em casa não é a mesma coisa, no trabalho não é a mesma coisa, porque é uma fé morta, é uma fé de falar. Mas a fé, quando eu acredito de verdade, eu faço ela, eu cumpro ela, porque eu acredito naquilo que o Senhor Jesus fez. E tudo aquilo que ele falou. E essa fé que ele falou é uma fé vivificadora, é uma fé que te faz falar, mas só que ela te faz viver e ela testemunha pelas obras. Isso é maravilhoso. Então, para a gente ser denominado cristãos, como lá em Atos os discípulos foram falados como cristãos, achados como cristãos, porque eles praticavam as mesmas obras que Cristo. Eles falavam da fé que eles tinham no Senhor e Salvador, e o testemunho, a obra deles seguiam, e as pessoas viam e falavam, olha lá estão os cristãos. Quem são os cristãos? São aqueles que acreditam em Jesus Cristo, e eles fazem as mesmas obras que Jesus fazia, que são amar a Deus amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Como Jesus disse em João, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como o Pai me amou, ou assim como eu vos amo, da mesma forma. Então, você tem fé? Lembre-se que a sua fé precisa ser seguida por obras, e por obras que evidenciam o cristão. Deus abençoe a sua vida. Se inscreva aí para mais assuntos futuramente. Deixa o seu joinha aí, deixa like aí, compartilha, ajuda. Aqui eu faço esses vídeos pra gente procurar promover o reino dos céus de alguma forma. Então, qualquer ajuda é bem-vinda, principalmente ouvindo oração. E deixa aí também seu comentário aí a respeito disso, pra gente poder debater, mas debates sadios, debates saudáveis que promovam edificações. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.